Bem, voltamos à nossa bancada com mais análises, agora com o Celso Cardoso. E eu converso agora com o Arthur Rolo, advogado especialista em direito eleitoral e membro do corpo jurídico da campanha do candidato Celso Russomano. Boa noite, Arthur, seja bem-vindo à hora do voto. Essa questão do e-título foi extremamente desconfortável para boa parte dos eleitores que ficou o tempo todo no celular tentando justificar e o próprio TSE reconheceu a instabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu desculpas, mas é algo que não pode acontecer, né? Novidade dessa eleição, isso não havia acontecido, essa possibilidade de justificar por aplicativo não houve em outra eleição, primeira vez que isso aconteceu e coincidiu com o problema aí de redução dos servidores do Tribunal Superior Eleitoral. 2 servidores, por questão de segurança, um ficou reservado para backup, o outro servidor para fazer tudo e a gente viu problemas. Quinta-feira, o processo judicial eletrônico eleitoral, por exemplo, ficou fora do ar o dia inteiro. Então, os problemas já vieram no decorrer da semana, culminaram aí com essa questão do e-título e agora com a divulgação dos resultados. Esse atraso também é de problemas ali da lentidão pelo fato de estar sendo utilizado um servidor só. Em São Paulo, por exemplo, nesse horário já deveríamos até... Já era para ter finalizado. Em eleições anteriores, os resultados já tinham sido divulgados. A expectativa era que 8 horas da noite todos os resultados já tivessem sido concluídos. Gostaria de convidar o nosso comentarista de política, Josias de Souza, diretamente de Brasília. Josias, Arthur Rolo, à sua disposição. Doutor Arthur, muito boa noite. Hoje, o ministro Luiz Barroso, que é o presidente do TSE, ele reiterou que o tribunal está analisando a hipótese de evoluir do voto eletrônico para o voto digital. Há 31 empresas que estão aí participando de uma chamada pública, vão apresentar propostas. Houve hoje pilotos, acho que em São Paulo, Curitiba e numa cidade aqui de Goiás, Valparaíso. Eu lhe pergunto o seguinte, é possível fazer essa migração sem uma intervenção legislativa ou vai precisar aprovar algum projeto de lei? Com certeza, Josias, vai precisar mudar a lei, mas eu acho que isso é uma evolução natural. Tem gente que, por exemplo, reclama do voto impresso, tem gente que queria adotar aqui no Brasil o modelo americano, que a gente viu agora recentemente que é 10 vezes pior do que o nosso. Então, é uma evolução natural, mas isso depende aí de alteração legislativa e aquela sempre preocupação do sigilo do voto e da identificação do eleitor. Hoje, Josias, quando eu fui votar, pouco viram o meu documento com essa questão aí de Covid-19, mal olharam o meu documento, não me identificaram e fora que a pessoa fica com máscara, não é identificada. Então o eleitor tem que estar plenamente identificado e o voto do eleitor tem que estar seguro, não pode ter nada que abale a segurança do voto do eleitor e isso depende de lei. Hoje também em entrevista coletiva, o ministro Luiz Roberto Barroso admitiu também um eventual ataque, né, às urnas, mas não teve maiores consequências porque foi neutralizado pelo TSE e pelas empresas de telefonia. Algo que dê margem para alguém questionar o resultado nas urnas? Não, porque as urnas, Celso, elas são completamente fora da internet. O ambiente de totalização dos votos e o ambiente de votação é um ambiente fora da internet. E esse ataque também foi neutralizado e eles tentaram fazer o ataque via internet. Então o sigilo do voto está preservado e agora tem gente falando da teoria da conspiração com essa demora da totalização. Fala, mas aí vem teorias da conspiração, não é para tanto, o nosso sistema é seguro, não tem nada que deponha contra a urna eletrônica, poderia o resultado vir antes, mas é uma consequência aí da proteção que o TSE adotou para que o voto não seja violado. Josias, por favor. Durante esse primeiro turno, a certa altura, o candidato Celso Russomano recorreu ao judiciário para tentar impedir a divulgação de uma pesquisa de opinião. Fez isso no instante em que o volume de intenção de votos dele já derretia. Isso não é censura? Eu não vejo isso como censura, Josias, pelo seguinte, inclusive quem patrocinou essa ação fui eu, quem fez a petição. Que eu estou lhe perguntando. Fez a petição inicial fui eu, e eu, para fazer isso, eu identifiquei aí uma série de inconsistências na pesquisa, tanto em relação à ponderação do nível econômico, que é uma exigência da resolução do TSE,
e também das pessoas, do nível de escolaridade. O TSE tem 7 faixas de escolaridade, a pesquisa só dividiu os eleitores em 2, 33% para nível superior e 67% para outros níveis. Acabou deixando meio que de lado o analfabeto. Depois eles mostraram os dados e mostraram que alguns analfabetos foram entrevistados, mas na nossa concepção houve uma elitização da pesquisa e a liminar foi concedida pelo juiz de primeiro grau e confirmada parcialmente no Tribunal Regional Eleitoral para agregar uma informação na divulgação dessa pesquisa. A gente precisa fazer uma pausa agora na entrevista. Eu vou acionar o Laerte e a Luciana e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o doutor Arthur Rollo. Luciana, Laerte. Bom, como disse aí a Fernanda Azevedo, a previsão era voltar com a apuração às 7h30, né? O TSE garantia isso. Mas como vimos, são 8 horas e 47 minutos e nada atualizou. Bem, então voltamos à nossa bancada com mais análises agora com o Celso Cardoso. E nós voltamos a conversar com o doutor Arthur Rollo, advogado especialista em direito eleitoral e membro do corpo jurídico da campanha do candidato Celso Russomano. A propósito, a nossa reportagem acompanhou o Celso Russomano hoje e ele se disse vítima de fake news na campanha. E hoje a Justiça pediu para bloquear um vídeo feito pela campanha dele contra o Guilherme Boulos. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu avalio que a campanha inteira foi o contrário. O Guilherme Boulos sempre divulgando materiais que nós conseguimos suspender judicialmente. Chegou em algum momento, a campanha adotou como estratégia também ir para o confronto e aí eles conseguiram suspender alguns vídeos, mas assim, se a gente fosse ter um placar, o placar de vídeos suspensos deles foi muito maior do que o dos nossos vídeos. Agora, em relação a esse episódio específico do vídeo que foi suspenso, é fato que 2 empresas prestadoras de serviços da campanha de Guilherme Boulos não têm sede nos endereços declarados. Aí qual é o motivo de não terem sede lá? É alguma coisa que vai ser apurada. Inclusive, a gente pediu essa apuração para a Justiça Eleitoral. Perfeito. Josias de Souza, comentarista de política, diretamente de Brasília. Josias. Doutor Rollo, eu lhe pergunto o seguinte, evidentemente a sua especialidade é jurídica, mas eu queria saber se o senhor consegue entender por que o Russomano pela terceira vez saiu, largou na frente e chega no final, não passa nem ao segundo turno. O senhor conseguiu fazer uma avaliação do fenômeno? Por que isso ocorre pela terceira vez? Josias, eu acompanhei essa campanha e acompanhei a campanha passada. O que eu percebo é o seguinte, por ele estar na frente nas 2 campanhas, ele é o alvo mais visado. Então, nessa campanha eu acompanhei desde o início todo mundo, inclusive Joyce Hasselmann, outros candidatos menores, o candidato do PT também, PCdoB, todo mundo tinha ele como alvo. E isso é natural. Se todo mundo começa a expor as coisas ruins de um determinado candidato, ou as coisas não tão boas, as possíveis falhas de um determinado candidato, naturalmente ele vai cair. Então, eu acho que é isso, mas eu acho que essa campanha foi muito melhor organizada do que a campanha anterior. A associação do Celso Russomano ao Bolsonaro, de alguma maneira o senhor entende que isso trouxe prejuízo para a campanha? Olha, depois que o Bolsonaro entrou na campanha, o que a gente esperava é que os números se mantivessem ou subissem. Não foi o que aconteceu. Eu não sei exatamente qual é o reflexo, mas eu acho que o apoio não foi tão bem visto quanto se esperava. Talvez, por exemplo, no Rio, o efeito me parece que é um efeito diferente. Lá o apoio está indo bem e aqui em São Paulo não foi tão bem recebido. E o fato de ter um candidato aí de esquerda no segundo turno, parece que o eleitor de São Paulo tem uma outra visão aí, acha que a esquerda talvez deva voltar para o cenário. Josias. Tem uma curiosidade, doutor Rollo, que eu queria lhe perguntar.
embora disponha de uma justiça eleitoral, que é um ramo do judiciário que nem todo país tem, às vezes a gente tem a impressão de que nessa área, mais do que no direito penal, a punição está sempre 10 passos atrás do crime. Essa percepção é real ou a capacidade punitiva da justiça eleitoral é adequada no Brasil? Não, é real. A justiça eleitoral é, aqui no Brasil, o modelo de eficiência da justiça, mas ainda, por exemplo, em relação à internet, Josias, essa questão de divulgação de fake news, divulgação de ofensas na internet, tem ofensas da internet que a gente não conseguiu tirar do ar durante a campanha, principalmente por aplicativos de internet. Então, a gente ainda precisa evoluir bastante e a justiça eleitoral está cada vez caminhando mais para a internet, para as punições de problemas via internet. Então a gente precisa evoluir nisso para ter eleições mais seguras. Uma questão até que envolve também uma certa polêmica é justamente as lives feitas pelo presidente Bolsonaro em apoio a alguns candidatos e deputados da rede entenderam, inclusive, que era o uso da máquina pública e pedindo ação da justiça em relação a isso. Como é que o senhor avalia esse processo? Bom, a live foi feita do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Se ele está na casa dele, ele tem o direito de fazer a live e de pedir voto. Ele, enquanto cidadão, ele também tem o direito de pedir voto para os candidatos da sua preferência. Especificamente, inclusive, tem uma ação dessa tramitando contra Celso Russomano, contra o presidente da República. Especificamente em relação ao Celso Russomano, ele gastou lá 20 segundos nessa live. Bom, precisamos encerrar a entrevista. Eu gostaria de agradecer ao Josias de Souza, diretamente de Brasília, nosso comentarista de política, e também ao doutor Arthur Rolo, que é advogado especialista em direito eleitoral. Muito obrigado. Eu que agradeço. Laerte, Luciana.